Vamos lá, pessoal. Estou de volta aqui com mais um vídeo para vocês, né, estarem em casa sempre se dedicando, né? Não deixa o estudo de lado. Nós estamos abordando aqui a estatística, mais precisamente interpretação de gráficos, tá? Nessa lâmina, nós estamos espelhando aqui um gráfico de barras que trata da quantidade em toneladas de uma certa mercadoria, vamos dizer assim, que está sendo comprada, vendida, transportada, né, dos países, tá? Relacionando com os países. Então tem aqui a quantidade com os países. Então, para aí. Claro que não tem um contexto específico, ou seja, essa quantidade em toneladas, essa quantidade que aparece na horizontal, destacada aqui, como eu estou mostrando, acompanhe na tela, né? Não se sabe que objeto é, se é fruta, se são pedras, se são joias, se é o mercado que está importando ou exportando, tá certo? Eu de propósito coloquei só o gráfico, porque a nossa missão aqui é entender o gráfico, tá certo, gente? E não o contexto necessariamente. Então vamos lá. Eu entendo que o Japão, vamos falar que é uma mercadoria, então. O Japão, né, importa, ou seja, importar é comprar, não é isso? A quantidade X de mercadoria. Qual é a quantidade? Você está vendo embaixo, não se confunda. Você tem 500 mil, né, em toneladas, essas 500 mil toneladas. Mas a coluna amarelinha, ela para em 323 mil, tá vendo? Tá vendo? 323.215. A referência do 500 toneladas, tá, isso é só uma referência mesmo, tipo um ponto para dizer até onde está indo o gráfico amarelinho, a coluna amarelinha. Então ela se aproxima do 500, mas não chega a 500. Qual é o valor dela? 323.215, ok? Assim como na Rússia você tem 389.774. No Brasil, nosso país, 401.574. Na China você tem 734.045 e nos Estados Unidos 1.518.320, ok? São os valores que se relacionam com os países, tá certo? Bom, o que é que eu quero com esse gráfico? Né? Eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos aprender a olhar para o gráfico e tirar as soluções dali. Essa é a nossa missão. Bom, primeiramente, se eu perguntasse, por exemplo, a diferença entre essas taxas, né? 1.518.320 dos Estados Unidos, qual é a diferença que existe, né, entre os Estados Unidos e China, está bem próximo ali. Então, como assim a diferença? Alguns alunos eles vão pensar assim: diferença seria o que? A língua que fala em cada país, a cultura, a roupa, né, como eles andam, como eles, né, qual é o esporte preferido, ou seja, vai buscar diferença. Quando se ouve a palavra diferença, se pensa logo nisso, né, nas diferenças culturais. Em matemática, diferença necessariamente não seria isso. É uma palavrinha que nós aprendemos que é associada diretamente com a subtração. Não é isso, gente? Na subtração, o resultado de uma subtração é chamado de diferença. Então, quando a gente faz a pergunta matemática, qual é a diferença entre os valores, nós estamos perguntando o seguinte, né? Eu tenho 80 menos 10, qual é a diferença entre eles? É justamente 70. A diferença, não se confunda, é o resultado da subtração. Então, nós vamos ter o seguinte: se eu pergunto numa prova, numa atividade, qual é a diferença entre... Não é só para gráfico não, isso é na matemática inteira, tá certo? Então vamos lá. Qual é a diferença que existe, não entre o país, mas entre as taxas, né, dos Estados Unidos da América e a China? A diferença seria então essa continha de subtrair. Então é só realizar. A armação da continha fica dessa forma, né? É uma subtração entre os dois valores. Logo, o resultado dessa diferença daria 784.285. Então só é fazer essa subtração, essa continha de menos, fácil, porque a pergunta qual é? Qual é a diferença entre esses valores, ok? Então, fácil relacionar, tá? Essa como atividade, você pode estar fazendo o seguinte: qual é a diferença entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, como atividade, não é isso? Dividindo a tela, eu tenho qual é a diferença entre essas quantidades, né, em toneladas dos Estados Unidos e Brasil. Então, como seria
a subtração entre esses dois valores. Qual é a diferença entre Brasil e Japão? Então você vai fazer o quê? Uma relação entre eles. Então, como atividade para você estar verificando e aprendendo o significado da palavra diferença, seria isso aí, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos pensar em outro tipo de pergunta. O que é que eu posso perguntar nessa prova? Gente, qual é a média aritmética entre os valores conhecidos? Então, observe. Nos Estados Unidos, um valor alto, 1 milhão, e mais de 1,5 milhão, e nos outros países, valores inferiores. Então, no meu cálculo de média aritmética, pelo que aprendemos em aulas passadas, você pode estar revisando os vídeos passados, tá, gente? São 4 vídeos, e em alguns deles eu mostrei como se calculava a média aritmética, usando tabela, usando gráfico de linha, tá certo? Você vai ter lá diversos exemplos para revisar. Então, a nossa média aritmética, ela basicamente ela é calculada por quem? Seria a soma das quantidades de cada país, tá certo? Em toneladas, dividido pela quantidade de países. Então tem 5 países relacionados e essa quantidade. Então somaria a quantidade 1 relacionada, vamos lá, aos Estados Unidos, a quantidade 2 que relacionava com a China, a quantidade 3, a quantidade em toneladas, como a gente pode ver no gráfico, mais a quantidade 4, não é isso? Mais a quantidade 5 e a gente soma as quantidades relacionadas com cada país e divide pela quantidade de país, né? De países. Quantos países eu tenho? Tenho 5 países. Então tenho aqui essa expressão para calcular a média aritmética. Vamos para uma nova tela. Na nova tela nós vamos ter, então tá aqui, pessoal, os valores que nós encontramos: Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, Japão, todos eles aqui. Para quê? A proposta é calcular a média aritmética. Então vamos em busca da soma desses valores, tá ok? De vermelho vou colocar a soma. Feita a adição, ela vai nos mostrar agora o segundo passo. Para esse novo passo, vamos efetuar a divisão. A divisão eu vou marcar aqui com verde, né, para dar um destaque. Dividindo por 5, nós vamos então, né, lembra da fórmula, né? Você soma cada um, tá certo? Cada valor, e nós já fizemos isso. Divide por 5, nós vamos encontrar a média aritmética, ok? Efetuando a divisão, vamos lá. Bom, 33 dividido por 5 daria 6. 5 vezes 6, 30. 30 para chegar em 33, faltam 3. Então, é o restinho, né? Bom, 6 agora. 36 dividido por 5. Bom, 7. 5 vezes 7 é 35. 35 para chegar em 36, 1, né, seria o resto, ok? 1. Desce a próxima casinha, que formando 16. 16 por 5, nós encontramos logo um 3. 3 é 5, 15 para 16, 1. Então, vou colocar aqui, falta um pouquinho de espaço, né? Então, vou colocar um 1, que é o resto. E desce o próximo, que é o 9. 19 por 5 dá 3 de novo. 3 é 5, 15 para 19, 4. E desce a próxima casa, formando 42. 42 por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. 40 para 42, 2. E desce o próximo, formando o 28. 28 por 5 dá 5, pois 5 vezes 5 é 25. 25 para 28, restam 3. E olha, o espaço ficou pequeno, mas dá para fazer. 3, gente, tá na cara que não dá para dividir por 5. O que a gente faz normalmente? Querendo o valor exato, põe uma vírgula e um zero. 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 daria 6. E 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Então fiquei aí com a minha divisão executada e a nossa solução tão procurada, não é isso? Está aqui. Essa é a média aritmética entre quem, pessoal? Entre as quantidades, tá certo? Olha, soma todas as quantidades e divide por 5, que são 5 países. Então seria a nossa média aritmética. E ela ficou assim, ó, 673.385,6. É a média entre todos os países. É como se houvesse se tivesse um equilíbrio entre todos os 5. Bastaria que os 5 consumissem essa quantidade, ou consumisse, ou vendesse. Lembre que o contexto foi deixado de lado. Então, é assim que nós vamos brincar com o gráfico. É uma brincadeira boa, porque assim você aprende
a interpretar. Eu pedi diferença entre os valores, eu pedi média aritmética, né? Bom, e aí você vai fazendo continha. Se eu perguntar qual é a diferença entre, né, os Estados Unidos e Japão, só é fazer um continha de menos fácil, fechando a nossa média aritmética da solução para você, tá ok? Ficamos assim, 673.385,6 nossa média aritmética. Ok, pessoal? Vamos para o próximo vídeo que vai trazer um gráfico agora de colunas. Fica atento, vamos para a próxima aula.